palavra de Deus. Confesso para os irmãos que diferente, né? Terça, normalmente a gente já fica muito nervoso para pregar. Agora, domingo, meu Deus. Tem pregador que fala assim, eu estava lembrando em casa, eu com muito temor e tremor, né? No coração a gente vem trazer a mensagem. Eu venho com temor, tremor, terremoto, tsunami, sensação de maremoto, vendaval. Deus é bom. Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis. Eu quero que você aqui abra a sua Bíblia. Antes de eu falar aqui a palavra, quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Vocês estão vendo, né? Que a gente está bem trocando as ordens. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar ministrando aqui nessa noite, porque não é nós. E o grande medo nosso é exatamente esse, porque eu tenho certeza que vocês aqui não vieram me ver ou me ouvir, vocês vieram ouvir a voz de Deus. E a nossa grande preocupação é exatamente essa. Senhor, o Senhor vai falar com a sua igreja? Porque se o Senhor não falar, né? Hoje eu brinquei, até falei para Sica. Falei, Sica, se Deus não falar, eu tô lascada. Porque é Deus quem fala. E hoje, né, nessa semana, é a semana das virtuosas, né? Então é com muita alegria no coração que nós estamos representando aqui. Hoje, tem também a Flor na terça e a missionária Patrícia na quinta-feira. Glória a Deus. E eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança, e a minha pastora Fabi. Amém? Glória a Deus. E vamos ler a palavra. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para tratar conosco aqui nesta noite. Eu quero que vocês abram 2 lugares. Nós vamos ler em dois versículos. Nós vamos trabalhar aqui rapidamente. Vocês vão abrir em Gênesis capítulo 38 e Neemias capítulo 2. Amém? Gênesis, aí você vai dar uma segurada aí com o dedo. Glória a Deus. E conforme você for encontrando, vai louvando assim comigo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra, mas peço que tua presença aumente. Aleluias. Será que você pode se entregar aqui nessa noite? Aleluia. Oh, o Espírito Santo já está na casa. Ele já estava aqui antes de nós chegarmos aqui. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Eu peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
profetizou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver. Guarda essa mensagem como só quem tem uma real identidade com o grande é que sabe o que é viver dentro desse lugar. Amém? Vamos ler? Glória a Deus. 38, Gênesis 38, verso 6. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar a semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Neemias capítulo 2, verso 19 e 20. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias do servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Amém? Se assente em nome de Jesus. Glória a Deus. De setembro, a palavra que nós estamos ouvindo e escutando e sendo meditada é nesse livro de Neemias. E para nós entendermos a mensagem que o Senhor ele colocou no meu coração para ministrar, e nós entendermos de alguma forma quanto Neemias ele representou aquilo que Deus tinha chamado. Nós vamos ler, quando nós lemos Gênesis capítulo 38, verso 6, nós vamos ver que esse pedaço da história, ela vai relatar aonde nós vamos encontrar a família de Judá. E essa família, ela está carregando um propósito do coração de Deus. Ainda nesse momento, esse propósito está no coração de Deus, a qual dessa família descenderia o Messias. Quando nós lemos já no livro de Neemias, nós vamos entender que Neemias, o livro de Neemias, ele traz muitos ensinamentos. E o grande ensinamento do livro de Neemias é um aprendizado onde Deus procura voluntários para fazer a sua obra. E quando ele olha para Neemias, ele encontra em Neemias um coração pronto, um coração disposto para assumir a responsabilidade. Quando nós voltamos para o livro de Gênesis, nós vamos ver Onã tendo que assumir naquele momento o chamado do seu irmão que havia morrido. Nós vamos olhar para Onã e nós vamos ver que Onã, ele está tentando sabotar os planos de Deus. Por quê? Ele não queria gerar. Ele tinha uma responsabilidade, mas naquele momento ele estava sabotando. E ele não estava se sabotando ou sabotando a Tamar. Ele estava sabotando um plano de Deus. Porque era Deus quem queria que ele gerasse. Aí a história vai dizer, ao contrário dele, nós vamos ver que Neemias, ele assume a responsabilidade do Deus que ele havia escutado da sua família. E ele resolve então
assumir a responsabilidade gerando algo. E nós vamos ver que ele assume um compromisso de reconstruir os muros de Jerusalém. Porque em todo momento nós vamos ver Deus colocando responsabilidade e acreditando em nós, mesmo quando nós não acreditamos, quando mesmo nós não olhamos para nós e achamos que temos capacidade. Mas é importante lembrar que quem fala é Ele, quem manda é Ele, quem assume e se responsabiliza é Ele. Quando Ele tem uma promessa, quando Ele desenvolve ali, Ele tem uma promessa para a família de Judá, Ele sabia como Ele iria acontecer e Ele estava usando aqueles homens. Mas enquanto Onã, ele sabota o plano de Deus, Neemias assume a responsabilidade. Quando nós vamos ver a passagem de Neemias, nós vamos ver qual que era o compromisso de Neemias. Era reconstruir. Havia vindo um antes dele, Esdras, e já tinha levantado o templo. Mas o templo, ele poderia estar ali sem as muralhas, e ele vai chegar depois, e ele vai chegar para reconstruir. Então, qual que era a função daquela muralha naquele momento? Cercar a cidade que também seria reconstruída. O templo já estava reconstruído. E quem que é, então, afinal? Jerusalém. Quem, afinal, ele está querendo cercar? É Jerusalém. Neemias assume um compromisso de reconstruir o muro para que o templo, para que Jerusalém estivesse protegida. E quem era Jerusalém? Era o centro da adoração. Neemias, ele vai assumir um compromisso para cuidar do centro da adoração. E nesse momento, Neemias, ele não está trabalhando para si. Ele não está trabalhando para si, ele não está trabalhando para o povo, mas ele está trabalhando para Deus. É aqui que nós vamos entender que Neemias, ele entende o propósito do seu chamado e ele assume uma responsabilidade. E aí quando nós olhamos para Onã, ele teria que ter filhos, mas quando ele descobre que os filhos não seriam teus, ele começa a sabotar, ele começa a despejar a semente na terra. Enquanto Neemias, ele toma para si a responsabilidade, mesmo sabendo que não estaria cercando a ele, nada seria para ele, seria para Deus, ele estava assumindo a responsabilidade. Quando eu olho para Onã está sabotando o propósito de Deus. E dura coisa é quando nós tentamos sabotar os planos que Deus tem na nossa vida. Dura coisa é quando eu tenho que satisfazer o meu prazer, a minha vontade, mas quando é para eu fazer e gerar aquilo que Deus espera de mim, eu entro com a sabotagem. Não é? Quando nós vamos olhar essa situação, nós vamos olhar que o ser humano, a motivação das coisas que fazemos, fala muito daquilo que somos. A motivação com a qual nós desenvolvemos aquilo que está nas nossas mãos, fala muito daquilo que nós representamos como seres humanos e como pessoas no reino de Deus. E o Senhor aqui nessa noite, Ele faz uma pergunta para nós. Aquilo que vocês estão buscando, aquilo que vocês estão batendo na porta, aquilo que vocês estão tão ansiosos em receber, é para buscar algo para si ou para buscar algo que é para Deus? Porque tudo aquilo que não for para Ele, eu estou buscando mérito e buscando prazer para mim, há uma grande probabilidade, há uma grande chance de Ele descer e fazer aquilo que eu não estou querendo ou estou esperando que Ele faça. E eu tenho uma notícia para te dar aqui nessa noite. E aí eu vou começar a pregar. Deus
não vai permitir ninguém atrasar aquilo que Ele planejou fazer. Eu vou repetir para você aqui nessa noite: Deus, Ele não vai deixar nada e ninguém atrasar aquilo que Ele planejou fazer. E o que significa isso? Que aqueles que tentarem sabotar o plano dEle, aqueles que tentarem sabotar o desejo dEle, aquele que tentar tocar naquilo que é dEle, Ele está descendo hoje, Ele está tratando hoje, e Ele está dizendo: se for preciso eu mato, mas o meu plano vai acontecer. Quero falar aqui nessa noite com você rapidamente sobre algo que parece muito parecido, mas não é. Quem já ouviu falar de prazer? Ninguém? Ufa. E intimidade? Tá dando até sede agora. Vocês estão tão silenciosos. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre prazer e intimidade quanto ao reino de Deus. Existe, apesar de ser muito parecido, se nós não organizarmos a ordem dessa frase, ela não tem sentido. Eu consigo ter prazer sem intimidade? Pergunto de novo. Posso ter prazer sem intimidade? Será? Será que eu posso ter prazer quando eu tenho intimidade? Só que há muito tempo, que eu quero dizer aqui nessa noite, nós fomos levados e fomos ensinados de uma forma até mesmo equivocada. Que se simplesmente nós afastarmos do errado, nós já estamos perto de Deus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, as pessoas muitas vezes vêm, chegam e falam para você: olha, larga isso, larga o vício, larga o cigarro, larga a prostituição, larga as drogas, larga os seus vícios, N vícios, e você vem e está tudo certo, Deus Deus já está perto de você. E aí você vai desenvolvendo algo que você realmente fala: não, se eu me afastar do que é errado, se eu me afastar do que é profano, se eu me afastar do pecado, eu já estou perto de Deus. Porque muito mais do que se afastar daquilo que é errado e daquilo que é profano, o que eu preciso é estar íntimo de Deus. Eu posso me afastar do pecado, posso me afastar do erro, posso largar os meus vícios, mas mesmo assim não desenvolver uma intimidade com Ele. Eu posso simplesmente estar aqui porque eu aceitei Jesus e eu tenho muito medo de ir para o inferno. Então, quando nós falamos de prazer e intimidade, é mais ou menos a diferença que está aí. E o que Deus, Ele quer, sim, você precisa, porque a partir do momento que você larga o pecado e automaticamente você busca, você vai desenvolvendo uma intimidade com Deus. É automático isso. Só que muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não desenvolvemos uma real intimidade, uma real relação com Deus. E o que eu quero dizer aqui nessa noite para você e para que você possa refletir é que eu posso estar longe do errado e mesmo assim eu posso estar longe de Deus. Entende? Eu posso estar longe daquilo que não, Vânia, eu não estou fazendo isso, né? Na minha época que eu aceitei, né? Não que eu aceitei Jesus não, eu nasci na igreja, não. Mas assim, era assim, né? Na época aqui dos meus pais, a gente podia assistir televisão, então assim, né? Não podia assistir televisão, não podia usar calça comprida, não ter, né? Um exemplo para vocês. Então pra gente não usar calça comprida, não cortar o cabelo, não assistir televisão, isso me aproximava de Deus e não tinha nada a ver. Primeiro eu preciso então desenvolver uma intimidade, porque na intimidade
aquilo que eu fazia, eu começo a ter uma real necessidade de buscar, uma real necessidade de estar diante dele. Eu posso ser tentado, mas algo muito maior me motiva, porque eu sei que ele está comigo, ele está de olho em mim. Eu não tenho um encontro com ele num culto de domingo. Eu já fui na igreja no domingo. E tá tudo bem, não estou dizendo que é errado vir uma vez só na semana. Não estou dizendo isso. Vou deixar a doutrina para o pastor. Mesmo que eu goste. Não é isso. É que muitas vezes o que acontece? O que seria o prazer? A gente chega na igreja, a gente fala, nossa, hoje eu estou cansada, hoje eu estou estressada, hoje eu estou nervosa, hoje eu preciso de água, eu preciso da presença, eu vou lá na igreja, eu preciso ir no culto de domingo. E aí eu venho aqui pelo prazer de sentir. Só isso. E quando eu chego aqui, eu vou sentir. Porque esse lugar tem, mas aí o céu, ele nos convida, porque prazer é exatamente assim. Ele é ligado à sensação de paz, de harmonia. Ele é uma sensação de sentir-se bem. E o céu está dizendo, eu não quero ter prazer com você. Eu quero ter intimidade. Porque o prazer, eu posso vir aqui buscar o prazer, ficar bem, e quando eu sair da porta para fora, eu senti aquela coisa gostosa e está tudo bem. Mas quando eu tenho intimidade, eu vivo aquilo para quando eu saio, eu levo a presença para minha casa, eu levo a presença para o meu trabalho, eu levo a presença para aquilo que será necessário. E quando a presença dele vai aonde eu vou, eu mostro que eu sou íntimo de Deus. Estamos vivendo um tempo que eu não me aproximo de Deus porque eu quero Deus. Eu me aproximo de Deus porque eu quero ficar bem. Isso é prazer. Eu venho pelo prazer de sentir, mas eu não quero compromisso. Você vai sentir? Vai sentir, é gostoso. Eu estou sentindo uma vontade imensa de matar, de me matar. Eu estou sentindo uma vontade imensa de fazer as coisas do meu jeito. Eu estou com uma vontade imensa de pegar no pescoço do vaso. Vou lá na igreja. Deus vai falar comigo. Deus vai falar mesmo. Deus vai falar. Não tem como. Aqui é a casa de Deus e você vai sentir, vai sair daqui, vai sentir essa presença avassaladora. Você vai chorar, porque quando você chorar, se tiver alguém do meu lado chorando, eu choro também. Não vem chorar perto de mim, que chorar pra mim é um negócio sério. Você tá chorando? Choro junto. Imagina, se eu ver uma criança chorando, aí que eu choro mesmo. Então é exatamente isso que Deus quer claro, que quando você tem intimidade, você chora na intimidade que você tem com Deus. Mas Deus nessa noite, Ele não está falando só com os íntimos dEle, Ele está falando com você que está vindo só pelo prazer de estar aqui. O Senhor está dizendo, existe um tempo para todas as coisas, e hoje eu marquei um encontro contigo, e eu te pergunto, tu está gerando? Vida com Deus não é sair feliz da igreja. Tem gente que acha, eu vou para a igreja e porque eu tenho vida com Deus, eu vou sair feliz da igreja. Você acha que sair da igreja, você acha que a vida com Deus é sair do culto feliz? Não é. Não que você não vá fazer. Você acha que vida com Deus é sempre sair com um sorriso? Sair do culto, um culto que realmente fala com você, é sair de um culto triste, mas triste com você.
Vocês vão ficar tristes? Eu estou triste com essa mensagem faz 2 semanas. Falei, nossa, fui crente todos esses anos, acho que eu... Misericórdia. Hoje vocês vão mastigando isso, mas eu estou mastigando faz 2 semanas. Culto que você sai triste não é triste porque eu estou triste, o culto foi não. É o culto que você sai triste com você, que você precisa mudar, que você precisa rever, que você precisa chegar em casa, você precisa olhar no espelho e você realmente ter um encontro entre você e Deus. É intimidade, entrar dentro do quarto, olhar para você, olhar no íntimo do teu coração e olhar e dizer, quem sou eu? Porque eu fui. É isso que o céu ele está dizendo, vida com Deus é exatamente isso. É sair daqui com um manual dizendo, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar as minhas escolhas, eu preciso mudar o meu relacionamento com Deus. Por quê? Nós não podemos ser uma igreja só de prazer. Sim ou não? Porque o dia que o culto não tiver prazer, não vai sobrar mais nada. Eu não posso ter essa igreja. Eu vou dizer, o dia que não tiver prazer, eu vou dizer, nossa, que culto frio. Será que você já disse isso alguma vez? Que culto morto. Quando a gente busca prazer, é exatamente isso. Quando a gente está na igreja para buscar só prazer, é isso. Que culto vazio. Que culto morto. Que lugar mais... Nossa, hoje eu não devia ter vindo. Você veio pelo prazer, não pela intimidade. Porque quem é íntimo de Deus não precisa de quantidade. Ele precisa ser íntimo, porque aquele que está, ele está quando tem 1, tem quando está 2, tem quando está 3. Quando você tem intimidade com Deus, você sabe que quem sobe no altar tem responsabilidade. E o Deus que me usa é o Deus que usa o pastor, é o Deus que usa o presbítero, é o Deus que usa o co-pastor, é o Deus que usou as irmãs que deram testemunho, é o Deus dessa obra, é Ele que fala e é Ele que se responsabiliza. Eu vou hoje porque Deus usa a Vânia. Não vem não, porque pode ser que naquele dia Deus não queira me usar. E dura coisa é o dia que Ele não quiser. E aí o que você vai fazer? Você vai ouvir quem? Quem é íntimo dele não precisa. Por isso que prazer é diferente. Prazer você compra? Compra ou não compra? Compra. As crianças foram para a salinha. Tem uma ali, mas não vai entender muito, né, Daiane? Motel. Se alguém quiser ter um momento de prazer, só um momento de prazer, compra ou não compra? Se eu for ali na avenida onde ficam os profissionais do sexo, eu compro ou não compro o prazer? E intimidade. Isso eu não consigo. Intimidade, Patrícia, não é algo que eu chego e falo, posso comprar? Posso pagar? Empresta o dinheiro aí, Sara, que eu te pago, que é o que eu preciso é comprar intimidade. Não dá. Intimidade é algo secreto e único. O Ariel não pode dar intimidade com Deus para a Sara, e a Sara não pode ser íntimo de Deus baseado no relacionamento com o Ariel. O céu está dizendo intimidade é algo pessoal, e é isso que ele está dizendo. Eu não posso estar aqui pelo prazer apenas, mas eu preciso ser íntimo dele. O céu está dizendo para você aqui, você não gera filhos pelo prazer, você gera filhos na intimidade. É aqui nessa noite que o céu está dizendo, quando você gera filhos no prazer, é essa nação doente que estamos vivendo. Que geração é essa? De filhos sem pais.
gerados apenas pelo prazer. E eu tenho mais uma notícia para te dar aqui nessa noite. Igreja não é para dar prazer, igreja é esposa. Igreja é noiva. O céu aqui nessa noite, ele está te perguntando: filha, filho meu, aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos, você tem gerado pelo prazer ou pela intimidade? Porque pelo prazer, quando eu gero pelo prazer, isso me fez muito pensar. Eu tive uma conversa com o pastor e a pastora a semana retrasada, e essa mensagem já vinha no meu coração, e depois dessa conversa, eu continuei pensando: quantas vezes nós queremos gerar algo simplesmente pelo prazer de ter algo? Eu subo aqui para pregar pelo prazer, porque isso é uma nostalgia muito gostosa. Eu posso até fazer isso, mas é a minha intimidade com Deus. O grupo de louvor, ele pode vir aqui, eu posso me reunir, porque é gostoso, porque eu tenho o prazer de estar lá. É muito legal, a gente canta, e naquele momento que a gente canta, aquela emoção, a igreja levanta, a igreja, nossa, todo mundo, nossa, hoje todo mundo ficou de pé. Você está feliz pelo prazer que isso te deu ou pela intimidade que você tem com Deus? Quando eu lidero um departamento, vamos pensar aí, a Vânia lidera o departamento de mulheres, nós estamos falando aqui do casal que lidera o departamento de adolescentes, aqui o ministério de louvor. Quando eu faço isso, o céu está me perguntando, ele está tratando comigo: Vânia, você quer estar à frente deste trabalho pelo prazer de estar à frente deste trabalho, ou porque tu tem intimidade comigo e você quer gerar nesse grupo de mulheres que têm um pai? É dessa geração que o céu está falando aqui nesta noite. A geração que gera pelo prazer, porque existe filho gerado pelo prazer, existe. Mas eu quero saber se esses filhos continuam. Porque filhos sem pai, eles não continuam muito tempo. É o céu te perguntando: o que você tem feito é pelo prazer ou pela intimidade? Eu sou abençoada quando eu mudo. As bênçãos do Senhor, elas não podem vir somente quando nós estamos emocionalmente sentindo. Tem cultos que a gente sai daqui chorando, tem culto que a gente fala: nossa, que presença avassaladora. Mas eu não posso ser movido por essa emoção. Há momentos que nós vamos sair assim mesmo, mas há momentos que não. Há momentos que você vai sair, que você não vai querer nem conversar, e você vai querer falar assim: eu estou no culto, eu vou para casa hoje não dá nem para conversar, eu preciso falar com Deus. E eu posso te garantir, a presença de Deus, ele muda o homem. Quando você leva a presença de Deus para a tua casa, você muda a tua casa. Quando você leva a real presença de Deus para o teu ambiente de trabalho, você muda o teu ambiente de trabalho. Quando você leva a real presença de Deus para onde você for, a presença de Deus vai mudar. Intimidade com Deus é Ele estar em todas as fases e todos os momentos da sua vida. O que eu te pergunto aqui nessa noite, e eu quero que você reflita nessa pergunta: será que a nossa casa, o nosso reino, ela tem sido um reino de prazer ou um reino de intimidade? Quando eu olho essa casa, é mais fácil eu dizer. Quando eu olho aqui, é mais fácil, porque sempre será mais fácil eu achar o defeito do Igor. É mais fácil. É sempre mais fácil eu aconselhar o problema do outro. Mas eu quero que você olhe para a sua casa, a geração que você está construindo dentro da tua casa.
É uma geração de prazer ou uma geração de intimidade com Ele? Nunca a gente teve tanta desculpa de a gente ir à igreja, de não ir à igreja, para a gente se desviar, para a gente entregar. Nunca teve tanto momento assim. E eu posso te garantir, Satanás, ele é muito bom para nos dar o prazer. Satanás, ele é excelente. Mas o céu está convidando nós aqui nessa noite para dizer, não prostitua a sua fé. Não negocie a sua fé. Não entregue a sua fé. Estamos vivendo na geração que a fé está sendo negociada. Mas eu não negocio a minha fé. Por mais que a promessa parece que está longe. Por mais que a promessa parece que não vai acontecer. Não sai do foco. Não sai do caminho, não negocia, não prostitui, não entregue. O céu aqui nessa noite, ele está dizendo, olha filha, olha igreja, eu quero namorar com você. Aí ele está dizendo, eu quero casar com você. Eu não quero apenas ter um momento de ficada, eu não quero apenas uma saída, eu não quero uma noite num barzinho, eu não quero um momento na praça, não. Eu quero uma responsabilidade com a minha igreja. Eu quero casar com você, eu quero ir para casa com você, eu quero levar a minha escova de dente, eu quero levar a minha toalha, eu quero chegar de mala, eu quero entrar lá. É na tua casa que o céu está dizendo, eu preciso entrar lá. Eu preciso entrar no secreto do teu coração, eu preciso entrar no secreto de quando você navega aqui, eu preciso entrar no secreto quando você está caminhando. O céu está dizendo, eu vindo ter um encontro contigo e vou cobrar a intimidade. Quando nós lemos a palavra no livro de Gênesis, nós vamos ver Judá. Ele tem 3 filhos. Judá é um dos filhos de Jacó. E ele vai ter 3 filhos. E ele vai escolher Tamar para se casar com Er. E a história vai dizer que era um homem muito mau. Era um homem que maltratava a esposa. Era um homem perverso. Era um homem cruel. O que Deus faz? O que Deus faz? Se você tentar ousar mexer na promessa, corre-se um grande risco de você ir a óbito. Ele mata ele. Fica tranquilo. Deus está vendo. Deus está olhando. Mas eu não estou aguentando, Vânia. Está difícil, está me maltratando, está me cansando. Parece que não tem saída, parece que não tem resposta. Mas eu quero dizer um recado de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Nada escapa dos olhos de Deus. Ele está vendo. E se você continuar, e se você não negociar, e se você não prostituir, Ele está dizendo, eu chego. E eu, se for necessário, eu mato. Mas a minha promessa vai se cumprir na tua vida. Pela história, quem tinha que casar era o primogênito, era Onã. Era o filho do meio. Vem cá, Onã, você precisa casar com a sua cunhada. Casa-se com Tamar. A história vai dizer que quando Onã, ele pensa com ele assim, eu preciso engravidar essa mulher. Mas se eu engravidar essa mulher, esse filho que ela vai ter não vai ser meu. Vai ser do meu irmão mais velho. Então eu não vou.
Se não vai ser meu, não vai ser dele também. E a história vai dizer que no momento da relação, ele lançava a semente na terra. Quando a gente olha para a história, nós vamos ver que ele queria o prazer do sexo, mas ele não queria gerar filhos. Ele queria o prazer de Tamar, ele queria o prazer de estar com aquela mulher, mas ele queria o prazer do corpo, mas ele não queria o compromisso. Entenda? Ele queria o prazer de estar no corpo, pertencer àquele corpo, mas ele não queria o compromisso de gerar. Cuidado. Cuidado. Você foi chamado para gerar. Isso aqui não é lugar de prazer. Isso aqui é lugar de intimidade. Quando a gente olha a história, quando Deus ele vê isso e ele começa a olhar, porque imagina, Deus está olhando para ele e mata ele. Ele está olhando para Onã e está vendo que Onã está atrasando a promessa, está atrasando o propósito. O que ele vai lá fazer? Matar. Ele mata Onã. E ele está dizendo, eu não deixei uma noiva simplesmente para terem prazer nela. Eu deixei uma noiva para que tenha filhos com ela. A noiva, ela precisa ser amada. A noiva, ela precisa ser cuidada. E a noiva, em nenhum momento, ela pode ser prostituída. Eu vou voltar. A noiva, ela foi gerada para ser amada. A noiva, ela foi gerada para ser cuidada, mas em nenhum momento a noiva foi gerada para ser prostituída. Então o céu ele não vai autorizar, vai até um dado momento. Se ele quiser, ele mata ele coloca Onã. Onã não gerou, eu mato Onã, mas eu não vou a minha promessa. Ele não vai. O céu está dizendo aqui, eu preciso gerar filhos. Não vale você chegar aqui e não mudar nada. Não basta você chegar aqui e não gerar. O Senhor está dizendo, que filhos você pode me apresentar? O céu está te perguntando aqui. A Bíblia vai contar que Deus ele começa a varrer os filhos de Judá. Por quê? Muitas vezes não queremos pagar preço. Não queremos renunciar. Nós queremos só pensar em nós. Porque somos egoístas, porque somos egocêntricos, porque queremos desfrutar de tudo, mas não nos entregamos, mas não mudamos. Nós fazemos as coisas pelo prazer. Eu vou 5 horas, Igor, eu vou 6 horas, porque é nesse horário que me dá prazer, mas é 5, não é 6. É terça, não é quarta. É segunda e não é sexta. Não tem nada a ver com a tua vontade, tem a vontade dele. Você é noiva. O céu nessa noite ele está dizendo que o nosso papel é gerar uma descendência. Para quem? Você sabe para quem é? Quando a gente olha essa palavra, nós vamos entender que temos uma descendência para gerar. Onã não queria gerar porque o filho seria do seu irmão mais. E nós precisamos gerar uma descendência. E a nossa descendência não é nossa. É de quem? É do nosso irmão mais velho. O que você está gerando não é seu. O que você está gerando é para o seu irmão mais velho. E qual é
a sua responsabilidade dentro disso. Porque quando nos impedimos de gerar, nós estamos impedindo que Cristo venha com o seu nome. O céu nessa noite marcou esse encontro e nós já vamos caminhando para o fim. O Senhor, Ele não vai deixar atrasar. Porque toda vez que Onã ejaculava no chão e ele estava atrasando a chegada da profecia, e o céu está dizendo, não vou deixar atrasar o que ele planejou de fazer. É o mesmo que o Senhor está dizendo, o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Judá só tem uma nora. E a promessa era ali. A promessa vai se cumprir. Queira ou você ou não. O Senhor, Ele está te chamando aqui nessa noite para um encontro. E está dizendo, tu tem comigo prazer ou intimidade? Porque quando você tem prazer, você gera. Mas quando você tem intimidade, você gera filhos pela intimidade. E o que seria a intimidade? A intimidade, na verdade, ela nos faz afastar do pecado. A intimidade é que nos faz limpar do pecado. E pecado é pecado. Eu não vou entrar no mérito do pecado, mas por quê? Pecado é pecado. Pode mudar todo mundo, pode mudar a lei, pode tentar fazer o que for. O que está escrito na Bíblia é e pronto, acabou. Adultério é pecado? Homossexualismo é pecado? É? Prostituição é? Roubar? E mentir? E ter inveja? Então, quando você tem intimidade, você vai fugindo disso. Isso dá prazer? Dá. Mas é pecado. Igreja não é local para nós aliviarmos a nossa consciência. A igreja é lugar para ter vida e ter vida em abundância. Aqui não é lugar para você se emocionar como você se emociona. Apesar de você se emocionar, você pode se emocionar em qualquer lugar. A emoção aqui tem que ser a partir da intimidade. O Senhor está dizendo, rompa com o pecado. Você é capaz? Torne a sua fé em Deus maior que tudo a sua necessidade. Torne a sua fé em Deus maior que tudo. Isso é intimidade. É quando tudo diz que não. Tem um hino até que diz, né? Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não e parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o seu querer. A tua relação com Deus, ela não pode ser medida pelas circunstâncias e adversidades que você tem enfrentado. O Senhor está te chamando para um nível de resistência, porque quanto maior o teu nível de resistência, maior será o teu nível de fé. Amar a Deus aqui perto de vocês é fácil. Vocês olhando para mim, vocês vão dizer que eu não sou crente? Crente de verdade é quando vocês me vêem lá fora. Que aqui todo mundo é crente. Ame a palavra. Não idolatre a igreja. A gente serve a igreja, mas servir não é para se alimentar. Não é esse trabalho que nos sustenta. Ame mais a palavra do que a igreja. Sabe por quê? Quando a gente tem prazer em fazer as coisas, a gente tem prazer em trabalhar, Deus, Ele está olhando para nós, Vitória, e está dizendo assim, eu prefiro a sua intimidade do que o seu trabalho. Porque a gente tem um grave dificuldade de pensar assim, se eu estiver servindo a igreja, se eu estiver trabalhando na mídia, se eu estiver na porta, se eu estiver no louvor, se eu estiver nisso, se eu estiver naquilo, sou íntimo de Deus, e não é. O Senhor está dizendo, ame mais a minha palavra do que você servir. Porque quando você ama muito a palavra, você tem necessidade de servir. Não é que você vai largar, não é, então não precisa, não é isso. É que muitas vezes a gente confunde.
Eu vou tocar lá na igreja, eu vou tocar lá no, vou ficar lá no som, vou ficar lá na mídia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e isso vai fazer com que Deus, Ele carimbe ali a minha carteirinha, isso me faz íntimo, e Deus está falando, não faz, você está trabalhando para mim, mas nós dois não tem nenhum relacionamento. Por isso que Ele está dizendo, ame mais a mim. E nesse amor, não é quando você ama alguém, você não tem a necessidade de servir. Você tem aquela vontade de fazer as coisas, aquilo que antes era cansaço. Se você ama algo, você tem aquele maior prazer de se entregar. É isso que acontece. E aí você passa a fazer tudo por amor, não por necessidade, nem para tentar agradar o dono da obra. A palavra do Senhor está dizendo, enquanto vocês amarem a palavra, não lhe faltará combustível. Sabe por quê? Porque a igreja, um dia vocês podem vir à igreja e o posto da igreja pode não ter o combustível, mas o posto do céu nunca falta. Culto bom é esse. Não que os outros não são, mas culto bom também é esse que nós precisamos ser confrontados. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Você está gerando? Ou simplesmente você está tendo prazer? Para pensar. Não dá para dar uma resposta rápida. Eu estou esperando, já faz 2 semanas eu concluí meu pensamento. Eu ainda não tenho essa resposta. Tenho falado com Deus. E quando eu estava meditando nessa história, nesse contexto, o céu estava dizendo, Vânia, seus filhos não serão filhos gerados pelo prazer, sim, serão filhos gerados na intimidade. Por que, Deus? Porque filhos gerados na intimidade têm pai. E eu não vou gerar filhos que não tenham pai. Ele pode ser do irmão mais velho. E é importante que ele seja do Cristo. Quando eu olho para essa palavra, eu vou assumir uma responsabilidade. Er não assumiu. Onã não assumiu. E eles foram mortos. Mas a Bíblia vai falar de um homem chamado Neemias. E eu achei fantástico. Porque Neemias foi gerado na intimidade. Porque Neemias, ele foi gerado quando a sua família estava exilada. Ele não foi gerado em Jerusalém. Ele foi gerado no exílio. Só que ele vai ouvir falar da necessidade que havia em Jerusalém, porque Esdras tinha levantado o centro de adoração, mas estava sem muralha. E aí quando eu vou olhar a Bíblia, eu vou ver que Abraão, ele vai precisar de uma voz audível de Deus para obedecer a chamada. Eu vou olhar Moisés e eu vou entender que ele vai precisar de uma visão na sarça ardente. Eu vou olhar Samuel e eu vou entender que ele precisou da insistência de Deus em chamá-lo por diversas vezes. Eu vou olhar Davi e eu vou ver que ele precisou de uma unção especial com óleo. Isaías precisou ter seus lábios tocados pela brasa viva tirada do altar. E Paulo precisa cair na terra diante daquele brilho pessoal da presença de Cristo. Mas Neemias não precisou de nada disso. Neemias só teve uma visão. E filhos gerados na intimidade, eles geram também na intimidade. A palavra vai dizer que ele vai para lá para proteger o local de adoração. Ele vai se levantar, ele vai enfrentar a oposição. Como nós lemos, Sanbalate e Tobias vai dizer, vai se levantar, vai tentar atrapalhar. Porque vai vir oposição, mas ele está focado. Ele estava focado em algo que estava incendiando o coração dele.
E ele estava determinado que nada tiraria dele aquilo que Deus havia colocado em teu coração. Por quê, Vânia? Porque não estava falando, não tinha nada a ver com Neemias, não tinha nada a ver com ele, era tudo a ver com Deus, tinha tudo a ver com a chamada, tinha tudo a ver com o reino, e era isso que ele queria, era assumir a responsabilidade. E nessa noite, eu encerro essa palavra. E eu te convido a sair dessa noite e levar essa palavra. Fazer um raio-x aí de você. Faça um raio-x. E leve um lembrete. Se houver algo atrasando, Deus mata. E eu sei que você não quer. E eu sei que nada vai acontecer, porque se o céu está aqui nessa noite dizendo, é porque ele tem um real compromisso contigo. Então saia dessa noite aqui com a certeza que você é íntimo de Deus. E que você vai gerar aquilo que o céu tem colocado no teu coração. Você não precisa, assim como os profetas aqui, o Senhor foi falando, tocando, fazendo, mostrando, chamando. Não, Neemias teve uma visão, e o céu está dizendo, estou eu dando visão para ti. O céu está dizendo, já dei visão para ti. E o céu está dizendo, e você está fazendo o que com isso? Saia e procure quem é de direito e comece a gerar a partir de hoje. Eu não sei, Vânia, eu acho que eu gerei filhos no prazer. Pois é, hoje é noite de concerto. Vai passar a partir de hoje gerar filhos a partir da intimidade. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração. Que o Espírito Santo continue aí, falando contigo em nome de Jesus. Amém. Agradeço essa oportunidade e volto a palavra para o pastor. Aplauda mais forte a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a Vânia. Deus abençoe a Vânia no nome de Jesus. Se assente, se assente. Nós já estamos encerrando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família no nome de Jesus. Meus irmãos, dizer a vocês que nós ainda estamos nessa basicamente última semana.